E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre analisar o gráfico, aprender como analisar o gráfico, entender como saber a hora correta de operar, sabendo como analisar o gráfico em sua tendência, sabendo analisar o gráfico em seu suporte e resistência, compreendendo todo o dinamismo do ativo nas regiões. Então, quando eu vejo um gráfico como esse, eu procuro entender a movimentação do gráfico, entender a vontade da tendência, para onde ela está indo e de onde ela veio. Quando eu chego nesse ativo aqui, eu estou vendo, além de uma figura gráfica, eu estou vendo uma vontade do gráfico de buscar liquidez nos mercados. Lembra que eu falei para vocês já algumas aulas passadas, para você aqui que é do YouTube, que o preço sempre sai de um ponto A, vai para um ponto B, busca referências com liquidez em regiões de topo e fundo do mercado, onde se localizam suporte e resistência? Pois bem, o que você tem que entender no mercado? Quem é que faz o transporte desse volume financeiro do ponto A para o ponto B? Ou, para você entender melhor, quem é que faz o transporte do volume financeiro para essa região de topo a uma região de fundo? Quem é que faz o transporte do volume financeiro da intenção gráfica nessas regiões? Vai fechar o trade, fechou. Tá lá. Quem é que faz o transporte deste movimento? É a tendência. É a tendência. Então, meu ponto fix eu não abri aqui. Ponto fix. Deixa eu ver se vai. Ponto fix. Escrevi errado? Tá. Não é isso. Point. Aqui, abriu. Isso, escrevi errado, né, gente? Às vezes eu esqueço de abrir ele, tá? Não liga não. Então, voltando aqui, quem é que vai transportar o volume financeiro, por exemplo, que está nessa região de liquidez, para essa região de liquidez? A tendência. Quem é que vai transportar o volume financeiro dessa região de liquidez para essa região de liquidez? A tendência. Quem é que vai transportar o volume financeiro dessa região por uma possível região aqui de suporte onde o preço busca movimento? Quem é que vai buscar essa região? A tendência. Então você precisa compreender essas movimentações lógicas que o gráfico faz, tanto quando ele faz movimentos, por exemplo, de resistência, como ele fez aqui, e você consegue o quê? Compreender a lógica da movimentação. Seja ele entendendo o movimento dentro de um contexto ou não. Então eu sempre falo para o pessoal, 99,9% das pessoas que não sabem operar suporte e resistência é porque não entendem tendência. Ah, Cadu, mas o preço não fez aquela movimentação que eu estava esperando. Ele não foi buscar aquela região que eu estava esperando. Por que ele não fez esse movimento? O gráfico vai fazer inúmeros movimentos. Não é Euro-USD que eu estou olhando, é Euro-GBP. Cadê o Euro-GBP? Sumiu. Euro-GBP está aqui, ó. Por que o gráfico, então, não faz talvez o movimento que você está esperando? Ó, dentro do Euro-GBP, estou fazendo outro movimento, tá? Aqui na hora que eu fui abrir aqui o Euro-GBP, acabei abrindo errado. Por que às vezes o gráfico não vai fazer o movimento que você está esperando? Porque você não está de olho no contexto gráfico. As tendências, assim como o suporte e resistência, trabalham em contexto gráfico. Você olhou o gráfico, é um bom gráfico para operar. Existe contexto, está trabalhando em contexto. Tem oportunidade de entrada? Você vai olhar a resistência, as regiões junto com o padrão de vela. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer a sua entrada tranquila, entendendo como é que se movimenta. Porque se existe algo que transporta esse dinheiro, são as tendências. Tá lá, ó. Mais uma entrada perfeita.
Ou seja, Cadu, você quer dizer que para eu operar um suporte e resistência eu tenho que saber como analisar a tendência? Exatamente isso. Se você quer ser um expert em suporte e resistência, você tem que entender a tendência. Você tem que saber o momento de ignição de uma tendência, como uma tendência finaliza um movimento, o porquê que a tendência está fazendo aquele movimento. Aí você vai começar a compreender um contexto gráfico e fazer uma leitura do ativo de forma correta. Até para enquadrar os padrões de vela, você precisa disso. Inclusive, você pode vir aqui no meu canal do YouTube, nos links aqui abaixo, você vai encontrar o meu canal do Telegram, ou abaixo de todas as videoaulas. O que o canal do Telegram traz? Ele traz um e-book inteiramente grátis, onde eu trabalho justamente esses padrões. Quando você clicar aqui em mensagem fixada, vai abrir 2 links e você vai ver aqui a possibilidade de baixar o e-book. Por quê? Todas as vezes que você finaliza um movimento de tendência ou você dá início a um movimento de tendência, existe ali um padrão de vela, que é um padrão de entrada para você fazer um movimento sem risco na região. Conseguiu compreender? Então, quando você consegue aprender esses contextos, e lá no treinamento a fundo a gente vê isso, passo a passo, com o suporte diretamente comigo, você vai conseguir encaixar todos esses movimentos e compreender o contexto. Assim como os alunos, aqui você pode ver resultados dos alunos, o Madison batendo meta, vamos ver se carrega aqui, o Elder batendo a meta, $104 e seguindo, batendo meta. Aqui você vê o Rivanildo batendo meta, estudando o gráfico. Olha ele aqui marcando as tendências, estudando as tendências. Você vê aqui o José batendo meta. Aqui você vê o Márcio, a 6-1 batendo meta. São todos alunos Hunter. Você vê aqui o Celso batendo meta à noite, batendo meta agora de manhã. Você vê aqui o José Vitor batendo meta. Aqui o Marcelo ontem, eu acho que ele mandou uns 4 resultados de 4 sessões. Até ele falou assim para mim: nossa, professor, acho que eu bati meu recorde de enviar mensagens para você. Falei: pode enviar, não tem problema nenhum. Então você vê o Marcelo, independente do horário, o Márcio aqui novamente batendo meta, o Marcelo novamente batendo meta, as aulas que eu subo aqui para o canal do YouTube, Marcelo batendo meta de novo, Paulo batendo meta. Aqui o João batendo meta e deixou um recado importante sobre corretor aqui. Marcelo novamente batendo meta. O Wagner aqui batendo meta. O Marlos batendo meta pelo celular. O Silva aqui, depois de 1 ano na frente do gráfico, nunca fez um saque. Entrou no treinamento, não fez nem um mês, já está fazendo saque. O William, aluno novo, batendo meta. Daniel aprendendo agora, batendo meta. Aqui o Marlos também batendo meta. O mesmo Marlos ali do celular, agora pelo computador. Bom, são inúmeros alunos, entra aí, baixa o seu e-book, acompanhe os alunos. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre treinamento, é simples, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que está ali no link do YouTube, ou você pode me seguir aqui também no Instagram. Tem um link de aquisição que você faz em qualquer horário, feriado, noite, madrugada, é de forma automática. Fez a aquisição, recebe o e-mail para fazer sua senha de entrada. Lembrando que o acesso é vitalício e as dúvidas são sanadas diretamente comigo. Então, se você tiver alguma dúvida quanto a isso também, pode mandar um direct aqui para mim, eu vou estar à disposição aí para sanar as suas dúvidas, tá? Vamos voltar aqui para o gráfico então, Você entendeu então que não adianta você chegar numa região, por exemplo, não adianta eu chegar aqui, e marcar, por exemplo, aqui, uma resistência e um suporte. A hora que o preço chegar aqui eu compro, a hora que o preço chegar aqui eu vendo, a hora que o preço chegar aqui eu vendo. Não adianta simplesmente marcar uma linha. Por isso que eu falo para vocês que a marcação das linhas são apenas para identificar o quê? Regiões. Aqui é uma região, aqui toda é uma região, aqui é uma região. Essas regiões com linhas marcadas, você vai ter que ver todo o movimento da tendência, as regiões que ela forma, os padrões de vela que ela forma, o volume financeiro na região, se você quiser operar como um profissional. E isso requer conhecimento técnico, isso requer aprendizagem, isso requer tempo de estudo. Nem que seja meia hora por dia, mas é possível, desde que você aprenda as técnicas da análise gráfica de forma correta e saiba se desenvolver e aplicar à frente do gráfico. Compreendeu?
Então, ó, Euro-GBP, a entradinha aqui de continuidade, depois ela corrigiu e subiu, que é uma continuidade de tendência aqui, ó, tá? A expectativa é que ela viesse até aqui, não veio, travou nessa região, começou a subir. Como eu vejo que tem um triângulo aqui simétrico, entendi que essa região também poderia segurar o preço e foi o que aconteceu. Então, dentro dessa figura gráfica, ó, já fiz duas entradas entendendo como é que a tendência está trabalhando aqui dentro dessa movimentação, ligando tendência a suporte e resistência. Quer aprender a operar suporte e resistência? Aprenda como analisar tendência. Aprenda como analisar tendência e você saberá operar suporte e resistência de forma correta. Uma coisa liga a outra. Aprenda como analisar tendência e fazer a leitura gráfica do suporte e resistência de forma correta. Porque se você fizer ou você analisar a tendência de forma correta, a sua leitura em região de suporte e resistência será correta, tá? Vamos abrir um outro ativo aqui, ó. Outro ativo, Euro-GBP estava aqui, foi o Euro-USD para cima, né? Uma mudança ali de regiões. Olha só, dá uma olhada nisso aqui. O que isso me remete? Remete à possibilidade de um trade? Vamos lá, vamos ver como que o preço vai fechar aqui. Depende de como o preço fechar, eu tenho a possibilidade de fazer um trade ali. Depende de como o preço fechar, eu posso tentar uma correção. Ah, Cadu, se ele romper, tomo um loss e parto para um outro gráfico. Simples, né? Vamos aguardar o movimento, vamos esperar o fechamento ali do candle. Nessas horas é importante o fechamento do candle e entender o que ele vai fazer na região. Mostrou que pode segurar o preço. Pensei aqui em fazer uma pequena correção, tá? Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas 99,9% das pessoas que têm dificuldade em operar um suporte e resistência é porque eles não entendem a tendência. As pessoas, quando procuram operar tendência, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui com mais duas taxas. As pessoas que tentam operar tendência e não conseguem operar tendência, elas não conseguem operar tendência porque elas não entendem suporte e resistência. Conseguiu compreender esse contexto? Então, uma coisa está ligada à outra. Um movimento gráfico está ligado a outro. Isso é o contexto. O contexto, ele é uma junção de movimentos, tanto movimentos de tendência como de suporte e resistência. Tá lá, ó. Olha que entrada linda. Fecha aí, meu garoto. Olha que perfeito. Dá uma olhada nessa análise, ó. Vocês perceberam qual é o horário de hoje, pessoal? Dá uma olhada no horário que eu estou operando, ó. 11h30 da manhã. Isso é para mostrar para você, porque tem gente que fala assim, o Cadu só opera de manhã, é o melhor horário. Não. Hoje, sabe o que aconteceu? Acordei cedinho, operei, fiz o café, minha esposa saiu com meu filho para fazer uns exames médicos, minha filha foi para a escola, sentei aqui para operar. Quando eu sento para operar, eu falei assim, agora eu vou gravar a tela, vou subir a aula para os alunos. O vizinho começou com a bitorneira aqui, ele está fazendo uma reforma no fundo ali na edícula dele, e a bitorneira começou. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não tem condição de eu gravar uma tela agora, de eu fazer entradas agora. Vou fazer outras coisas que eu tenho que fazer. A hora que eu retornar do meu compromisso, entro aqui, faço algumas operações, gravo a tela e subo aula para o pessoal. Por isso que eu estou nesse horário, tá, pessoal? Não é porque eu não tive tempo, tive, mas por influências exteriores não consegui operar, tá bom? Ó, dá uma olhada nisso aqui. Olha essa análise aqui, ó. O candle gigante, um institucional, deixa a região e olha aqui, ó, deixa a região. É nítido o quê? Que esse institucional quer jogar o preço para baixo. Quanto mais baixo tiver o preço, melhor será. Tanto é, ó, que se a gente pegar aqui 50% desse movimento, que tecnicamente eu creio que enquadra aqui, ó, vamos supor que aqui é 50%, o preço não conseguiu transpassar essa região de 50%. Dá uma olhada, ó, vamos pegar aqui 50%, nem vou trazer a FIBO só para você entender. Olha só o movimento.
O preço, ele falhou em buscar ali o 100%. Ele falhou a movimentação. Isso mostra que o institucional quer continuar jogando o preço para baixo. E é o que ele faz, ó, ele faz movimento e joga o preço para baixo. Só que ele chega aqui, novamente, ó, ele faz uma absorção na região. Ele já faz uma absorção no início da região. Olha onde a região está começando, aqui no fechamento do corpo. E aí ele fica trabalhando aqui sem força na região. O que isso mostra para mim? Que eu posso pensar em fazer um trade ainda de correção nessa região, mesmo eu estando contra esse movimento. É por isso que às vezes você pode fazer uma operação contra a tendência, desde que você entenda o que a tendência está fazendo. Então, a tendência, ela vai te ajudar a entender o melhor suporte e resistência e como você vai aplicar o padrão de vela ali naquela região. Vocês não estão escutando, mas o vizinho começou com a bitorneira de novo. Ainda bem que o barulho está bem baixinho. Quando você marca as regiões, a tendência vai te ajudar a entender se aquela região é uma boa região para operação ou não. Então, se você tem esse conteúdo técnico que eu abordo, praticamente tendência do módulo 4 até o módulo 15, falando sobre tendência, porque eu não falo simplesmente sobre tendência. Todas as vezes que a gente vai falar do gráfico, e aí são todos os setores, o gráfico eu falo de tendência. Quando eu for falar região, eu falo de tendência. Quando eu vou falar de tendência, eu falo de tendência. Quando eu vou falar de velas ou candles, eu falo de tendência. Quando eu vou falar de volume, de fluxo, eu falo de tendência. Então ela é de suma importância. Por isso que existe o contexto, pessoal. A tendência está intercalada no gráfico, que está intercalado na região, que está intercalado em velas e em volume. Tendência te habilitou a trabalhar naquele suporte e resistência? Tem entrada. Tendência te habilitou a fazer a ignição do movimento naquele suporte e resistência? Tem entrada. A tendência está fazendo força contra o seu movimento? Não tem entrada. Ah, Cadu, mas aqui você está contra o movimento. Estou contra o movimento, mas eu sei que tem um super suporte numa região como essa. Eu ainda posso explorar esse suporte enquanto a tendência me dá essa oportunidade? Sim. A partir do momento que eu perder esse fundo aqui, a partir do momento que a tendência mostrar rompimento nessa região, aí eu já não posso pensar em operar nessa região, porque eu estou contra esse movimento. E olha o que aconteceu, ó. A tendência ainda está trabalhando nessa região. Ela vai tomar força para romper essa região? Com certeza. Eu até acredito que ele venha fazer este movimento para romper o fundo novamente, ou ele vai buscar liquidez lá em cima, que é o mais apropriado para romper fundo novamente. Porque isso aqui, ó, é um institucional. Abertura de mercado, ó, Euro-USD, já começou derretendo. Essa é a vontade do operador. Você vê que nem 50% do movimento o preço subiu. Então, só de você olhar a tendência dessa forma e começar a olhar o mercado, você já entende o que o gráfico está querendo fazer. Não adianta você ir contra as técnicas da análise gráfica. Você tem que saber aplicá-las para aplicá-las da melhor maneira possível. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que você entende esse contexto funcionando, tendência, regiões, padrão de vela e volume, você faz um encaixe do contexto. É um passo a passo que você precisa seguir para entender a entrada sem risco. Conseguiu compreender? Aqui, por exemplo, ó, entradinha com 3 taxas em Euro-USD, entrada aqui em Euro-GBP nessa região de resistência. Ó, o triângulo simétrico ainda continua aqui, ó, ele não foi rompido ainda, ó. Não foi rompido. Você vê a importância de você saber alguns movimentos do gráfico? Praticamente aqui o 4-0 e aqui Euro GBP o 5-0 dentro desse triângulo simétrico. Então, se você realmente quer aprender como operar suporte e resistência, você tem que entender que o suporte e resistência vai além de uma linha, vai além de um toque. Você tem que complementar todos os setores do gráfico trabalhando em contexto. E isso você aprende aqui no treinamento. Por que essa diferenciação? E eu vejo pelos alunos que fazem outros treinamentos, comentam comigo. Por que que aqui você aprende realmente como funciona o gráfico? Porque o pessoal, ó, eles estão preocupados só no preço, tá?
Os analistas por aí de binárias pensam só no preço. Falei errado. No preço. O Cadu não. Existe uma causa que faz com que o preço se movimente. Se eu entendo qual é a causa da movimentação, eu entendo o que o preço quer fazer. Eu entendo se o preço quer ser valorizado, se o preço quer ser desvalorizado. O segredo está em você analisar o gráfico, compreendendo a causa para saber o movimento do preço. Aqui entra o Price Action, só que aqui entra toda uma estrutura de contexto e leitura gráfica que você tem que fazer. Se você erra, olha só, se você erra o entendimento da causa, você erra para que lado que o preço vai se desenvolver. Se você acerta, no sentido de ter sabedoria, o que a causa está mostrando, você então faz a sua análise de forma correta. Por isso que eu peço sempre para os alunos fazer o diário de trading. Hoje mesmo teve um aluno que mandou para mim, falando assim, professor, eu estou vindo a meses maravilhosamente bem, só que eu tomei esses dias aí uns loss meio estranho. O que será que está acontecendo comigo? Falei, não sei, mande o seu diário de trade para eu ver como que você está analisando. Por quê? Porque eu tenho que entender a causa que ele analisou para entender o preço. Aí ele falou assim para mim, não estou fazendo diário. Já começou errado por aí, porque o diário, quem está no treinamento sabe, e eu sempre cobro isso, o diário, quando você não está tendo êxito na sua análise, você vai procurar analisar desde a causa até o preço e encontrar onde está sendo sua falha. Se é no gráfico, se é região, se é tendência, se é candle, se é volume. E através do diário, do estudo da sua falha, do seu loss, você consegue identificar o que você está fazendo de errado. Então, a causa movimenta o preço. A causa movimenta o preço. Se você descobrir a causa, entender a leitura do gráfico, o contexto da causa, você entende o preço. Por isso que às vezes eu falo assim, é simples, mas para você entender essa simplicidade, pode parecer fácil, mas se você não se dedicar, você não consegue entender. Eu falo para todos os alunos, tudo que eu sei eu explico, tudo que eu sei eu ensino, tudo que eu sei eu apresento para vocês, não tem segredo nenhum dentro do treinamento. Aqui no YouTube são apenas dicas, porque eu não posso fazer com que aquelas pessoas que realmente querem aprender e vêm para o treinamento tenham um tratamento diferentes. Quem está no treinamento vai aprender a fundo o que é análise gráfica, porque eu consigo separar no treinamento e aqui do YouTube realmente quem está a fim de aprender. Então aquele que está a fim de aprender, que vem para o treinamento, que é um valor irrisório para você entrar, não dá nem um lanche aí por mês, eu pego pela mão e eu vou fazer de tudo para você aprender da forma correta. Só que isso não vai depender só de mim. Se você não se dedicar, se você não tiver pelo menos meia hora por dia para estudar, se você não procurar fazer um diário, se você não procurar as falhas quando você está analisando, você faz o seu diário, envia para mim, eu te ajudo a corrigir essas falhas. Mas se não tiver essa dedicação da sua parte, aí fica difícil, entendeu? É por isso que eu falo para todo mundo. Simples pode se tornar fácil através da simplicidade. Porém, se não tiver dedicação, aí fica difícil, né? Você viu os alunos aí, eu postando, vários alunos novos bateram meta. Por quê? Porque é simples de você aprender. Se você seguir o passo a passo de como analisar a tendência para você fazer a leitura correta para operar o suporte e resistência, não tem erro. O gráfico é lógico e racional. Lógico e racional. A técnica tem que sobrepor o emocional. Tudo que você vai fazer no gráfico, você faz com lógica e razão. Não pode ter emoção acima da razão. Se a emoção está acima da razão, você está fazendo errado. Compreendeu? Então, se você quiser aprender, quiser vir para o treinamento, aprender a fundo, o link está aí na descrição do vídeo ou aí nas minhas redes sociais, aí nos links do canal do YouTube. Você que está aqui no YouTube, deixa aquele like lindo, se inscreve no canal, ative o sino de notificações, deixa um comentário. Isso ajuda com que o YouTube divulgue o canal para outras pessoas. Eu também entendo que as aulas estão te ajudando, que você está conseguindo entender e compreender essa visão da análise gráfica, para quando você quiser se aprofundar, realmente se aprofundar na análise
e não ter dúvida do que é e como se faz uma análise, quando você vier para o treinamento, você já está com um passo na sua liberdade. Liberdade que eu digo é por mérito, por crescimento pessoal. Você vai lá e vai fazer os seus resultados com maravilha, com destreza, com capricho, com objetividade. E isso só depende de você. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!